Pode ser, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. É bom voltar, irmãos. Irmãos, em 2020, eu trouxe à memória uma oração que eu fiz, que disse que esse ano de 2021 seria o melhor ano da minha vida. E eu continuo acreditando que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Mas, em contrapartida, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Faz parte do processo. Amém? Hoje eu vou falar sobre cura. É forte, irmão. Cura. E quando eu estava fazendo essa palavra, escrevendo ela, eu estava me curando. Estava me curando. Eu acredito que todo pastor, todo pregador, primeiro ele se cura, primeiro ele se ministra e depois ministra a amada igreja. Amém? Irmãos, só o Senhor. A palavra de Deus fala para onde eu irei, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eternas. Você se pega pensando para onde você vai, com tudo isso acontecendo. Não tem outro caminho. E eu aprendi a fazer perguntas, irmãos. Eu me faço perguntas e eu também me respondo, amém? Então, o tema de hoje é a cura da alma. Eu estava entendendo que eu precisava curar a minha alma. Então eu vou ler mais um pouquinho para ficar focado aqui, para tentar passar para vocês aquilo que eu fui ministrado, amém? A palavra de Deus fala no livro de Salmos 62, verso 5: somente em Deus eu encontro a paz e nele ponho a minha esperança. Tem um salmo, irmão, que eu gosto muito, que é o Salmo 127. Ele fala: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Verso 2: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão de cada dia. Você que trabalha demais, levantando cedo e deitando tarde, não adianta, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Esse Salmo 127 é igual Filipenses 3, 13 e 14. Esse salmo é curador porque eu entendo que se o Senhor Deus não edificar a minha casa, em vão eu vou fazer alguma coisa, irmão. Porque é o Senhor que edifica a casa. E ainda fala: não adianta eu trabalhar demais, acordar cedo e dormir tarde, achando que é na força do meu braço. É o Senhor que faz prosperar. Amém? E é Ele que dá, mesmo quando você está dormindo. Irmãos, eu tenho gatilhos comigo que eu uso toda vez que eu estou angustiado. Eu não sei vocês, e os meus são versículos da palavra de Deus. A palavra de Deus que cura, ela que traz aquilo que nós precisamos. Eu tenho esses gatilhos em mente de se entregar para Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido é de me entregar para Deus como se fosse o último dia, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, o que eu tenho feito é me entregado para o Senhor, buscado a sua verdade, buscado o seu caminho, a sua justiça, buscado o seu reino, porque eu não sei o dia de amanhã. E eu tenho aprendido todos os dias, claro, e ultimamente eu tenho aprendido mais. Então, assim, eu faço o dia de hoje, que eu ontem já se foi, então eu faço o dia de hoje o meu melhor momento. Às vezes não dá para ser, às vezes nós estamos atribulados, mas eu tento, em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, né? O meu pai faleceu faz 6 dias hoje. E aí quando a minha esposa falou assim: eu vou levar uma palavra, você não quer levar a palavra no meu lugar?
eu disse, eis-me aqui. Para onde que eu vou, irmãos? Tipo assim, eu fico pensando às vezes, para onde que a gente vai? Para onde que você vai? Para onde que eu vou? Não tem outro caminho. No final do processo da caminhada, Salomão entendeu que a casa do Senhor era que fazia sentido. E eu tenho entendido isso, irmão. Eu tenho entendido isso e não tem sido fácil, mas tem sido curador. Com a morte do meu pai, assim, eu tinha muitos bloqueios com o meu pai. Muitos. Mas com a morte dele, irmão, parece que ele levou assim, quase que todos. E eu me senti assim, alegremente abençoado. Não pela morte do meu pai, mas por todo o processo que aconteceu na vida do meu pai, comigo e com ele, desde 2018. A palavra de Deus fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando a gente entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro, basta cada dia o seu mal. Às vezes nós queremos mais, queremos menos, buscamos mais. Mas só que eu entendo que, né, eu tenho mania de trocar esse versículo. Eu falo que o viver é lucro e o morrer é Cristo. Porque viver já é lucro, irmãos. E o morrer, nós temos a esperança de uma promessa e que Jesus nos fez de morarmos numa nova morada, numa nova eternidade que Deus nos prometeu, amém? Vamos acelerar aqui, irmãos. Confiar significa descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Confiar significa descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Você confia em Deus, mas não tem todas as respostas. Ninguém tem. E nem é bom ter, né? É bom viver em paz. Irmãos, quantas pessoas estão morrendo, né, dessa doença desgraçada, dessa doença maldita, desta praga, né? Quantas pessoas também estão nascendo, assim como meu filho daqui a 3 meses. Pessoas morrem, pessoas nascem. O mundo está doente, as pessoas estão doentes, a igreja está doente. Mas graças a Deus que voltamos a ser igreja de novo, estamos reunidos aqui, né? Eu vi um pastor recentemente falando assim, que não aguentava mais aquelas pessoas que falavam assim, vire para a pessoa do salto lá, fale assim, o senhor... Eu também não gosto, né? Mas a igreja ficou tanto tempo fechada, que às vezes era o que a gente queria realmente, olhar para a pessoa que estava do lado e falar assim, ó, Deus é contigo, né? O Senhor é contigo. E aí hoje nós temos a oportunidade de retomar esse processo, amém? E eu, irmãos, durante esse processo com meu pai, eu fui estudar. Eu gosto de estudar, eu sou estudioso, eu gosto de ler, compro livros. E eu fui estudar muito sobre o poder da mente. Na palavra de Deus, o poder da mente em livros, o poder do subconsciente, né? A questão da transformação, da metanoia, a questão... Eu poderia falar muito sobre isso, porque eu acredito nisso. Na lei da atração, na lei da reciprocidade, na lei do plantio. Se você planta, você colhe. Deus nos deu, sabe, talento, e a gente pode multiplicar esse talento. E aí, nesse processo com meu pai, que fazem 6 dias hoje, eu fui lembrando, Deus foi trazendo a memória, ó, você tem poder para mudar o que está acontecendo. E eu falei, como, Deus? Número 1, ele falou, superação. Aí eu fui e anotei. O que significa superação, irmãos? Significa apagar o passado. E uma das coisas que eu entendo é que só Deus é eterno. Só Deus é atemporal. Ele consegue ir no passado, estar no agora, ir no futuro. E eu não. Eu só consigo viver o agora. E por que eu sofro? Porque eu estou no passado. Se eu voltar os meus pensamentos ao passado, 6 dias atrás, eu choro, eu fico angustiado. Não que eu não esteja, irmão. Eu estou. Mas eu entendo que em Cristo, se não fosse a igreja, se não fosse o Espírito Santo,
se não fosse tudo que o Senhor fez na minha vida, irmãos, eu não estaria de pé. Amém? Mas o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Número 2, resiliência, irmão. Resiliência significa a velocidade com que você vai se levantar da queda. Quinta-feira eu caí, precisei de um processo normal, e eu me ergui, normal, caí, se levanta, bate a poeira e continua a nadar, continua a caminhar. Número 3, irmão, ressignificar. Para mim, ressignificar significa ser um mutante de tudo, da superação, da resiliência. É o antifrágil, aquela pessoa que ela consegue transitar em todas as linhas, porque nós não somos Deus, mas somos filhos de Deus. Amém? Se Ele tem poder, Ele nos deu poder. E eu creio nisso. E ressignificar para mim, o versículo que eu trago à memória é Filipenses 3, 13, 14, irmãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando você abre, você lê, você entende. Filipenses 3, 13, 14 fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Já se passaram 6 dias. Prossigo para o propósito de Deus, para a soberana vocação, o chamado. Prossigo para o alvo daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Amém? Todo mundo está perdendo, irmãos. Todo mundo está perdendo. Meu pai era novo, ele tinha 66 anos. Né? E eu louvo a Deus porque nesse processo, irmão, da caminhada do meu pai, eu fiz parte lá no comecinho, quando eu me converti. Eu levei o meu pai a Cristo, ele aceitou Jesus, eu acompanhei ele no batismo dele, entrei na piscina com ele, na qual ele foi batizado e confessou e aceitou Jesus como seu Salvador. Ele se batizou, ele creu. A alma dele, sabe, a alma dele foi salva naquele momento. Só que a vida dele não. E uma das coisas que eu entendi com o pastor Palhano é que você pode salvar a sua alma, mas a sua vida depende de você, depende de mim. E o meu pai tinha uma vida um pouco bagunçada, mas a alma dele ele salvou, porque ele confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Ele se entregou, ele se batizou, ele creu. Então assim, agora é com Jesus. Aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para fazer naquela época que eu era guerreiro, que eu era um cara mais linha de frente, né? Que eu estou voltando em nome de Jesus, eu creio. E eu levei meu pai à igreja, a minha família à igreja, outras pessoas, o vizinho, todo mundo. Batizava todo mundo. Se a pessoa aceitasse Jesus hoje, eu nem ministrava esse negócio de irmão, vamos fazer aqui 3 meses. Não, era no outro dia, batizava no outro dia. Não ficava demorando. Era igual o ladrão da cruz. Ela salvava ele, ele já ia para o céu. Com pecado ou sem. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, a cura, superação, Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou lendo, eu comprei uma nova Bíblia agora, que é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que fala assim, no mesmo versículo, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo, vós há de vencer também. Amém? Em Romanos 12, 6, a Bíblia fala que cada um profetiza de acordo com a sua fé, com a medida de fé que recebeu. Amém? Irmãos, cada um profetiza, você, eu, nós, a igreja profetiza com a fé que você recebeu. Eu acredito que, por exemplo, eu tenho fé para um monte de coisa. Eu tenho fé para ressignificar a história com meu pai, porque eu fiz uma história bonita com ele. O último áudio dele, ele estava muito feliz, muito alegre, contente com a gravidez da minha esposa. Ele estava muito feliz com o vídeo que eu mandei para ele da minha ordenação, da minha consagração ministerial, sorridente, alegre. Filhão, uma coisa eu tenho certeza, eu, no que pude te ajudar, no que eu pude estender a mão para você, eu fiz, a minha parte eu fiz. Agora é com você. Eu estou feliz porque você está casado, a sua vida está andando, você está no caminho do Senhor, o áudio que Ele manda para mim. Estou feliz pelo seu filho,
E ainda estávamos com 2 meses, nem sabia o sexo. Ele falou, dessa vez é um varão. Que na minha igreja, na minha família não tem, é difícil filho homem. E ele falou, mas dessa vez é um varão. E aí eu fiquei quieto, né? E aí, é um varão, irmãos. Glória a Deus. É um homem. É um macho. É um macho. E vai ser um macho sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Salmo 23, 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Realmente, irmãos, a gente tem que entender que a gente passa por vales da morte, por dificuldades, e o Senhor, Ele está com a gente, amém? Todo mundo tem o seu tempo de ressignificar a sua vida, né? Cada um tem o seu tempo. E nós temos que entender o tempo, a sua cura, temos que entender o milagre, temos que entender o tempo de cada um. Temos que termos empatia um com o outro. Quando vemos na galeria, irmãos, em Hebreus 11 fala na galeria, os irmãos da fé, que lá tem um monte de nome dos irmãos, dos heróis da fé. Eu fico imaginando às vezes assim, né? Nossa, que lindo, tem uns nomes. E os que Deus chamou, que não estão escritos lá. A minha pergunta sempre é o contrário, né, da palavra de Deus, porque Deus chamou todos, chamou um monte de gente, chamou todo mundo que está aqui, porque ninguém vai morrer sem não saber da palavra de Deus. E na galeria eu fico pensando que poderiam ter nomes lá que não estão lá, porque viraram as costas para Jesus, porque não entenderam o reino, o verdadeiro reino de Deus. E assim, nós, nessa geração, estamos escrevendo uma nova história. Para quem sabe, lá na eternidade, como está escrito, escrevermos, né, o nosso nome na nova galeria dos heróis da fé. Você crê? Amém? Vamos ficar alegres, irmãos. Está na hora de nós mudarmos, irmãos. Voltarmos a ser igreja, assim, do fogo. Glória a Deus. Eu creio, irmãos. Eu creio. Sabe, irmãos, em 2 Coríntios 4, verso de 8 e 9, eu estou quase acabando, irmãos. Fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós temos que entender que a palavra de Deus, irmão, você pode passar pelo vale da sombra da morte, pode passar pela dificuldade, pode passar pela desgraça, pelo Covid, pode morrer, mas no final, Jesus vai estar lá, irmão. Porque se não for isso, em que você e eu, nós cremos, não faz sentido vir à igreja. Só faz sentido vir à igreja se você crê que o seu Deus pode te salvar deste mundo e te levar para uma eternidade aonde Ele está te esperando, aonde Ele te prometeu uma nova Jerusalém. Amém? Porque senão não faz sentido, irmão. Senão você poderia ser budista, espírita, qualquer outra religião. Só faz sentido nós sermos crentes porque cremos em Deus que nos deu uma promessa de uma nova esperança e um novo futuro. E talvez lá, nessa nova eternidade, eu vá rever o meu Pai em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em 1 João 4,4, irmãos, fala assim: não tenha medo, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Respeitar o processo da cura, irmão, faz todo sentido. E eu respeitei o processo da cura. Para mim foram 6 dias. E eu acho que isso é uma vitória. Porque se fosse em outro tempo, eu ia ser que nem o povo do Velho Testamento. Eu ia ficar uns 70 dias chorando, sofrendo. Mas foram 6 dias. E amém. E agora o que eu vou fazer? Irmão, eu vou continuar. Até porque a minha família precisa de mim. A minha família lá também precisa de mim. Eu preciso de mim. A igreja precisa. Todo mundo precisa um dos outros aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Fique de pé, irmão. Vamos orar. Orar por cura. Orar por cura, irmãos. Eu recebi aqui uma mensagem no grupo da igreja.
Deixa eu ver o nome da pessoa. Um bebê que está com Covid. A irmã Aline colocou, é o Noah. O Noah está com Covid e está entubado. É um bebezinho e ela pediu oração aqui. Vamos orar pelo Noah. Vamos orar pela igreja. Vamos ressignificar esse momento, irmão. E vamos em unidade, em amor, em gratidão, buscar o Senhor. Amém? Então, ore comigo pela vida do Noah, pela vida da igreja, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos para que o Senhor, Deus, leve a nossa mente cativa ao Senhor. Oramos para que o Teu Santo Espírito curador, Deus, venha nessa noite curar a Tua igreja, Deus. Curar, meu Pai, todos que estão aqui, Senhor. Curar os enfermos. Curar, Deus, em nome de Jesus, da depressão. Curar, Deus, da ansiedade, Deus, do estresse. Curar do medo, Deus. Cura, Pai. Traz a cura para a Tua igreja. Traz a libertação, Deus, em nome de Jesus. Visita agora, Deus, naquele leito do hospital, a vida do Noah, Deus, da sua família. Dê a ele, meu Pai, a salvação. Dê a ele, meu Pai, em nome de Jesus, a cura. Dê a ele, meu Pai, a família, Senhor, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Deus, Espírito Santo, pela Tua amada igreja. Eu profetizo, Deus, um novo tempo nessa igreja. Um tempo, Senhor, de avivamento. Um tempo, Deus, que o Espírito Santo possa tomar a Tua igreja, Senhor. Que o fluxo possa acontecer. Que o mover, que a cura, que a salvação, que a libertação, Senhor. Que a amizade, que o amor, Deus, que a comunhão, que a alegria. Que o Teu poder, Deus, Espírito Santo, possa se manifestar na igreja, Deus. É tempo de avançarmos. É tempo, Deus, em nome de Jesus, de passarmos para próximos níveis, Deus, em nome de Jesus, de fé, de caminhada, de jornada, de crer, Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, na Tua palavra, Senhor. Deus, que nós possamos entender o Teu propósito e o Teu querer. Porque o Teu jugo é suave, Senhor, e o Teu fardo é leve. Precisamos trocar o nosso fardo com o Teu, Senhor, que é leve, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, e declaro que as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno, Senhor, cairão, Senhor, por terra, em nome de Jesus. Senhor, recebe a nossa oração nessa noite, Pai. Aviva a Tua amada igreja, Deus. Que a Tua igreja possa, em nome de Jesus, ajudar o seu pastor, ajudar, meu Pai, os pastores, ajudar os irmãos da caminhada, ajudar a Tua igreja, que cada um aqui possa, em nome de Jesus, estender a mão, andar mais uma milha, andar mais duas, que possa orar, que possa buscar, que possamos, em nome de Jesus, fazermos, Senhor, cultos de louvores, culto de gratidão, culto de adoração, culto de celebração, culto, Senhor, para Ti, nesse novo tempo, Deus. Que o Espírito que está, Senhor, em Ti, como fala a Tua palavra, Senhor, o Senhor foi para o céu e disse que derramaria o Consolador sobre nós, Deus, para nos consolar, Deus, para nos abençoar, para nos livrar, Deus, em nome de Jesus. E assim eu declaro, Deus, a Tua palavra, Deus. A Tua palavra fala, Espírito Santo, não temas, porque a Tua oração foi ouvida, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um aqui. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.